fiz a última carreira, né? Ficou bem bonitinho já tá dando pra ver o início, né, do desenho da nossa peça. Então, vamos continuar. Você sobe 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pula esse espaço e vai começar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Você vai fazer um ponto para cada ponto de base por 10 pontos. No caso, você vai deixar os 3 últimos pontos sem nenhum. Você vai pular eles. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vai fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vai pular 2 pontos de base. No terceiro, vai fazer um ponto alto. Aqui nesse espacinho, você vai fazer 2 pontos altos. Nesse primeiro ponto de base, mais um ponto alto, fazendo assim um bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui na verdade, a gente veio diminuindo, né, essa parte central do desenho e aumentando a lateral. Agora, a gente vai aumentar a parte central e diminuir a lateral, tá? Então, ó, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e novamente um ponto alto para cada ponto de base. Vai ficar 10 pontos altos novamente. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Aí, 2 correntinhas e vamos entrar na parte da curva. Então, vai ser sempre um ponto alto para cada ponto. E no último aqui, faz 2. Então, em todos os bloquinhos, você vai trabalhar dessa forma. Um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, faz 2, para dar o aumento. 2 correntinhas e repete o bloquinho da mesma maneira. Um ponto alto para cada ponto de base. E 2 pontos no último pontinho do bloquinho. Correto? Então, você faz a sua curva. A parte reta do outro lado, você vai fazer exatamente da forma que a gente fez essa. E você faz a curva do outro lado também, que a gente volta para dar continuidade na próxima carreira. Concluí a minha carreira, né? Agora, vamos iniciar a próxima. São 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto alto para cada ponto de base. Novamente, nós vamos reduzir aqui a quantidade de pontos. Na carreira anterior, nós fizemos 10, agora vamos fazer 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no último, um ponto alto. Agora, aqui nós vamos fazer 10 pontos altos. Então, 1, 2 aqui no meio, 3, ponto sobre ponto, 4, 5, 6, 7, novamente no meio,
8, 9, 10. Ó. Duas correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Aqui, novamente, ponto sobre ponto, por 7 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntinhas. Aqui, nós vamos mudar um pouquinho. Nessa carreira, a gente não vai fazer o aumento, né? Tá ficando um pouquinho folgado, ó. Aqui, deixa eu mostrar. Eles estão ficando um pouquinho folgados aqui, a nossa curva. Então, eu vou fazer essa carreira sem aumentos, tá? Se a sua estiver ficando certo, você pode aumentar. Eu vou fazer sem aumentos a minha, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vai ficar com 5 pontos altos da mesma forma que a carreira anterior, tá? Duas correntinhas de separação e, novamente, um ponto alto para cada ponto de base, sem fazer aumentos nessa carreira. Se você colocar o seu tapete e esticar e ele estiver ficando certo, tranquilo, pode continuar com os aumentos. Eu não vou fazer porque os meus pontos são folgados, né? Então, eles estão ficando mais larguinhos, ó, tá dando uma levantadinha, sabe? Então, por isso que eu vou fazer sem aumentar. Mas se o seu estiver ficando certinho, pode continuar com os aumentos, tá? Sem problema. Os aumentos e as diminuições, daqui do centro, você continua fazendo da mesma forma para poder dar o efeito do desenho, tá? Só na parte oval que... Na parte oval, na parte da curvinha, que você vai estar olhando o seu, tá? No meu, eu não vou fazer aumento nessa carreira. Na próxima, eu já vou continuar com os aumentos da mesma forma que tava, tá? Então, essa parte reta do lado de cá, você vai fazer exatamente da forma que fizemos desse lado. E a parte da curva, exatamente da mesma forma que essa, sem aumentos, tá? Então, você conclui a sua carreira que a gente volta para dar continuidade na próxima. Concluí a minha carreira, ó. Deu uma boa sentada na minha peça agora, né? Sempre que você for dar uma olhada, você coloca ela e passa a mão, né? Uma esticada para sentar os pontos, tá? Então, vamos para a próxima carreira. Lembrando que na carreira anterior eu não fiz aumento nas partes da curva, tá? Eu segui um ponto alto para cada ponto de base, duas correntinhas de separação, da mesma forma que estava na carreira anterior, tá? Então, você vai subir 5 correntinhas, um ponto alto para cada ponto de base aqui. Aqui, nós vamos fazer 4. 1, 2, 3, 4. Duas correntinhas, pula 2 pontos de base, no próximo um ponto alto. Agora, 2 pontos altos dentro do espacinho e um ponto para cada ponto de base. Aqui, nós vamos ficar com 16 pontos altos. Lembrando que é um ponto para cada ponto de base, e naquele espacinho das duas correntinhas, você coloca 2 pontos altos. Ó, aqui, 2 pontos altos. E um ponto no ponto de base. Ficamos com 16 pontos altos. Agora, duas correntinhas, pula 2 de base, no próximo, um ponto alto. Fazemos um bloquinho de 4 pontos altos.
Aí, chegamos na parte da curvinha. Então, você vai fazer 2 correntinhas e vai seguir da forma que a gente estava fazendo já. Um ponto para cada ponto de base. E no último ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Seguimos com os aumentos, certo? 2 correntinhas. E novamente um ponto para cada ponto de base. Lembrando que o aumento eu sempre faço no último ponto do bloquinho, tá? Apenas na parte onde a gente inicia a carreira que você faz no primeiro. Tá? Então, você continua a sua parte curva da mesma forma que a gente estava fazendo aqui. A parte reta, exatamente como essa que a gente acabou de fazer, e faz a parte curva novamente, da mesma forma que começamos a fazer essa. Então, você conclui a sua carreira aí, que eu volto para dar continuidade na próxima. Concluí a minha carreira, olha como tá ficando a nossa peça. Agora, vamos prosseguir na próxima. Vai subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto alto sobre o primeiro ponto de base, mais 2 correntinhas. Você vai pular os 2 pontos de base no próximo um ponto alto. Agora, nesse espacinho aqui, você vai fazer 2 pontos altos. E continuar com um ponto alto para cada ponto de base. Nós vamos seguir dessa forma por 22 pontos. Então, você faz os seus pontos até chegar a 22 pontos, que eu volto pra gente dar continuidade à nossa carreira. Fiz os meus 22 pontos. Agora, eu vou continuar com 2 correntinhas, pula 2 pontos de base no próximo um ponto alto. Mais 2 correntinhas e vamos entrar novamente na parte curva. Lembrando que a parte curva sempre é um ponto para cada ponto de base, e no último ponto, nós fazemos um aumento, né? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos continuar dessa maneira, nessa carreira, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um ponto para cada ponto de base, e no último, 2 pontos altos. 2 correntinhas e novamente um ponto para cada ponto de base. Nós vamos seguir esse padrão na parte curva dos 2 lados, tá? E você vai fazer a parte reta da mesma forma que nós fizemos essa aqui, do outro lado. Então, você continua a sua carreira, conclui ela, que a gente volta para dar continuidade na próxima etapa da nossa peça. Ó, o formato do desenho do nosso tapete já está pronto. Agora, nós vamos começar a fazer a parte do bico. Então, vamos lá. Aqui, agora, você vai subir 3 correntinhas. Vai fazer um ponto alto para cada correntinha de espaço. E um ponto alto em cada ponto alto. Então, nessa carreira, vamos fazer apenas pontos altos, sem nenhum aumento, sem nenhuma correntinha de separação. Apenas um ponto para cada ponto de base, tá? Essa carreira é fácil, simples. Apenas fazer um ponto alto para cada ponto de base. Sendo que, para cada ponto alto, um ponto alto. Para cada correntinha, um ponto alto. Então, nos espaços são 2 correntinhas, você faz 2 pontos altos. E onde tem um ponto alto para cada ponto de base. Ok? Então, você conclui a sua carreira dessa forma. Não precisa fazer aumento aqui na parte da curva. Na parte da curva também, você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base e 2 no espaço das correntinhas. Ok? Então, conclui a sua carreira, que eu volto para dar continuidade na próxima. Concluí a minha carreira toda de pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas e fazer um ponto para cada ponto de base. Vou fazer, contando com as correntinhas,
um bloquinho com 7 pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, 2 correntinhas, pulo 2 de base e mais 7 pontos altos. Nós vamos fazer dessa forma essa carreira todinha, tá? Fazendo bloquinhos de 7 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base na parte das correntinhas. Correto? Ó, 7 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 de base, mais 7 pontos altos. Você vai seguir essa carreira todinha nessa forma, e a hora que você concluir aqui, a gente volta para dar continuidade à próxima carreira. E a minha carreira, né? Aqui, no finalzinho da minha carreira, faltou 3 pontos, né? Pra mim poder dar o espaço de 2 pontos aqui, faltou 3. Então, aqui, ó, por 3 espacinhos desse, eu pulei só uma correntinha, ó. Um espacinho, 2 espacinhos, que eu pulei só um de base, 3 espacinhos. Os outros todos eu pulei 2, tá? Não sei se o seu vai dar igual ao meu, mas se der a mesma quantidade de pontos, vai faltar 3 pontos aqui no final. Então, você pode distribuir aqui, pulando apenas um em 3 espaços, tá? Que aí dá certinho, ó. Tanto que aqui, ó, no último, deu os 2 pontos certinho pra mim pular, tá? Então, vamos fazer a próxima carreira. Você vai caminhar no próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Vai subir 3 correntinhas e vai fazer 5 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, 3, 4, 5. Então, você vai pular o primeiro e o último, tá? 2 correntinhas. Nesse espacinho, você vai fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pula o primeiro ponto de base, no próximo, um ponto alto. E assim, você vai fazer 5 pontos altos. Essa carreira vai ser toda desta forma, tá? São 5 pontos altos, pulando o primeiro e o último de cada bloquinho, 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro desse espacinho, e mais 2 correntinhas, e novamente 5 pontos altos no bloquinho, deixando sempre o primeiro e o último. Então, você continua a sua carreira dessa forma, né? Conclui ela, que a gente volta para a próxima carreira. Mais uma carreira concluída. Olha como tá ficando o nosso tapetinho. Vamos prosseguir agora. Então, você fecha com um ponto baixíssimo, né? A carreira, anda com um ponto baixíssimo para o próximo ponto de base. Você vai subir 3 correntinhas e fazer mais um ponto alto para cada ponto de base, formando um bloquinho de 3 pontos altos. Lembrando que esses bloquinhos você sempre vai deixar o primeiro e o último ponto sem colocar nada, vai pular eles. Aí, 2 correntinhas, um ponto alto sobre esse ponto de base, mais 2 correntinhas, novamente outro ponto alto em cima deste ponto de base, mais 2 correntinhas. Pula o primeiro ponto de base e no próximo um ponto alto. E assim, vamos fazer 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, um ponto alto nesse ponto de base, mais 2 correntinhas, mais um ponto alto no ponto de base, e mais 2 correntinhas. Pulo o primeiro, no próximo, um ponto alto. Essa carreira vai ser dessa forma. Nós vamos prosseguir a carreira toda desse jeito, né? Fazendo 3 pontos altos, sempre pulando o primeiro e o último do bloquinho,
2 correntinhas, um ponto alto em cima desse ponto alto sozinho. Mais 2 correntinhas, mais um ponto alto dentro do mesmo ponto, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Ok? Então, conclui a sua carreira que a gente volta para finalizar a nossa peça. Uma carreira concluída, né? Vamos agora finalizar o nosso tapete, fazer a última carreira dele. Agora, você vai fazer um ponto baixo nesse ponto alto daqui do meio, um ponto baixo. Vai fazer uma correntinha, fazer um ponto alto dentro desse espacinho aqui, desse Vzinho. Então, um ponto alto, 3 correntinhas, fecha o picô, mais um ponto alto, 3 correntinhas, fechando o picô, mais um ponto alto, 3 correntinhas, fecha o picô, mais um ponto alto, 3 correntinhas, fecha o picô e mais um ponto alto. Vamos fazer 5 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com picôs, todos os 5 com picôs. Fechou o último picô, faz uma correntinha, um ponto baixo nesse ponto aqui do meio, do centro, certo? Novamente, um ponto alto, dentro do triângulo aqui, né? Desse Vzinho que a gente fez, um picô. Picô, né? 3 correntinhas, fecha o picô, um ponto alto, um picô, um ponto alto, o picô. Vamos fazer 5 pontos altos, sempre. No começo e no fim dos pontos altos com picô, você sempre faz uma correntinha. 1, 2, 3, fecha o picô, uma correntinha e um ponto baixo nesse ponto do meio. Então, você vai seguir dessa forma e fazer toda a carreira e a gente volta para dar continuidade. Oi, oi. Ó, essa é a nossa peça concluída, né? Eu gastei 245 gramas de barbante pra fazer ele. Ele ficou com 67 centímetros de comprimento por, deixa eu ver aqui, por 43 de largura. Ele é bem rapidinho de fazer e bem econômico. Então, muito obrigado pela sua companhia. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe, comenta, deixe seu like e tenha um bom dia.